Desamor, capítulo 4. Sem retorno. Chamo-me Teresa. Sou médica, vivo em Alcácer do Sal, tenho 32 anos e, como não gosto de modéstias parolas, sou culta, inteligente, bonita, sofisticada e elegante. Às vezes gosto de dizer isto, talvez porque é importante que eu não me esqueça de quem sou. Digo-o agora mais vezes, depois do Rodrigo ter aparecido na minha vida, do nada, quando eu até poderia jurar que jamais deixaria um homem sem rosto chegar até mim. Quando ouvia, nos corredores do hospital onde trabalho, aquelas histórias de pessoas que se conheciam outras na internet, de casos que começavam com conversas no Facebook com estranhos, ficava com a sensação de que muitas inocentes continuavam a ir na conversa dos homens, que, obviamente, viam nas redes sociais uma forma fácil de engatar mulheres, de arranjar casos de uma noite. Era uma situação que não via acontecer-me. Impossível, pensava. Até porque nunca alimentei esse tipo de coisas. Apesar de receber com frequência pedidos de amizade de gente que não conheço. Homens, naturalmente. No verão de 2011, fui com 3 amigas ao concerto dos Coldplay no Optimus Alive. Uma delas pediu a um rapaz que conhecia e que estava com outro grupo para nos fotografar. Eu estava com os calções de ganga, um chapéu de palha, pele bronzeada, um top branco. Sentia-me feliz e acredito que isso se refletia naquela imagem. A minha amiga colocou a foto no Facebook e identificou-me na legenda. Nessa noite, cheguei a casa, liguei o computador, abri o Facebook e tinha mais um pedido de amizade. Desta vez de um Rodrigo. Pela foto, pareceu-se ser a mesma pessoa comentar a imagem em que eu aparecia no concerto. Fiz o que faço sempre. Procurei ver se havia amigos comuns entre nós. E havia. Aparentemente, ele conhecia as minhas colegas, as tais que haviam estado comigo no festival. Abri o perfil dele, que era público, e por curiosidade percorri as fotos. Era bonito, moreno, barba por fazer, pelos no peito e parecia-me um rapaz de aventuras, com viagens por África, América do Sul, desertos, cenários selvagens. Aproveitei o facto de uma das minhas amigas estar online para lhe perguntar no chat quem era aquela pessoa e por que razão me teria adicionado. Ele é bastante divertido, mas não o conheço muito bem. Acho que vive no Brasil e só cá está de férias, escreveu-me ela. Sorri e andei ali uns segundos com o cursor do rato em cima das opções. Confirmar amigo ou agora não? Arrisquei. Que mal podia vir ao mundo? Se ele vivia no Brasil, também não poderia ser uma grande ameaça. Ainda nessa noite chegou a primeira mensagem. Obrigado por me teres aceitado como amigo. Gostei muito da tua foto no concerto de Coldplay. Foi giro? Estas mensagens são os desbloqueadores de conversa dos dias de hoje. Os pontapés de saída para um diálogo estranho entre gente que nunca se olhou nos olhos, mas vê na personagem que está do outro lado do ecrã alguém com quem poderá partilhar coisas que se calhar não diz ao colega de trabalho com quem divide a secretária 8 horas por dia. Uma vez mais, fiquei dividida, sem saber muito bem o que responder e se deveria ou não entrar por aquele caminho e alimentar uma conversa com um estranho. Algo me deu força para o fazer. Este algo não foi o destino ou uma mão invisível. Foi mesmo a intuição que ganhou dimensão depois de ter visto as fotos do Rodrigo. Senti qualquer coisa. E só eu sei o quão difícil é para mim sentir qualquer coisa por alguém, sobretudo por uma pessoa que nunca vi na vida. Respondi-lhe com simpatia. Falei-lhe do concerto, mas rapidamente passámos mensagens privadas de Facebook para o chat. Conversámos durante 4 horas, de forma descontraída. Esqueci-me de que do outro lado estava a tal personagem sem rosto que deixou de o ser e passou a ser apenas o Rodrigo.
No dia seguinte, a conversa com o Rodrigo esteve sempre presente. Recordei-a com entusiasmo, porque em 4 horas consegue-se falar de muita coisa, perceber muita coisa, e na minha cabeça aquele homem começou a ganhar uma forma, um interior, que ia juntando às muitas fotos que ele tinha no perfil e que ia consultando várias vezes por dia no telemóvel. À noite, quando cheguei a casa, encontrei-o finalmente online e percebi a excitação interior que muita gente diz sentir quando fala com alguém pela internet e que sempre me pareceu algo pateta. Começámos com um tímido "Olá desde ontem". Acabámos 6 horas depois a trocar endereços de Skype porque queríamos que a conversa do dia seguinte fosse mais do que uma simples troca de frases. Que houvesse uma imagem, um contacto visual, que os risos fossem risos e não smiles, que as reclamações fizessem sentir na voz e não na pontuação. Foi o que aconteceu. Falámos todos os dias, sem exceção, durante 1 mês e meio, sempre durante horas. Não foi preciso mais do que uma semana para a conversa nos levar à sedução. Com o desejo a crescer dos dois lados, uma vontade crescente de nos tocarmos e beijarmos, fazermos amor. As coisas acalmaram um pouco por essa altura. Curiosamente, quando o Rodrigo me disse que teria de vir a Portugal dentro de 2 semanas. A notícia, que para mim foi uma bomba de felicidade, não pareceu deixá-lo assim tão entusiasmado. Nos dias anteriores à chegada a Lisboa, pareceu mais distante, menos carinhoso, embora continuasse a dizer que iria adorar ver-me e estar comigo. Vinha por 10 dias, o que me parecia quase nada para tantos planos que tinha. Pediu-me para não o ir buscar ao aeroporto, já que teria lá toda a família e seria constrangedor. Entendi-o, e embora fosse o que mais me apetecia, também não me sentia preparada para um encontro com uma pessoa com quem nunca tinha estado pessoalmente, e logo na presença da mãe, do pai, dos irmãos. Fiquei em casa, em Alcácer, à espera da mensagem que ele prometeu enviar-me assim que aterrasse em Lisboa. A chegada do avião estava prevista para as 10 da noite, mas como já passava da meia-noite e continuava sem notícias, resolvi ligar. O telefone tocou, mas o Rodrigo não atendeu. As televisões não noticiavam qualquer acidente aéreo, por isso só podia ter chegado bem, ou então tinha havido algum atraso e estava naquela fase da recolha das bagagens ou a cumprimentar a família. À 1h30 da manhã, liguei-lhe novamente. Nada. Já passava das 2 quando recebi uma mensagem. Era dele. Cheguei bem. Desculpa não ter dito nada mais cedo, mas isto está uma grande confusão. Amanhã falamos melhor. BJ. Assim mesmo. BJ. Um B e um J. Nem se deu ao trabalho de escrever a palavra beijo, coisa que sempre fez, que eu sempre apreciei, já que tenho tendência para implicar com pessoas que abreviam palavras nas mensagens escritas, principalmente quando usam os K no lugar dos Q, ou pior, o X em vez do CH. Não dormi nada nessa noite. Acordei perto das 7 horas com aquela sensação de que adormecera apenas alguns minutos e em todo o resto do tempo estivera a pensar na vida. E a consultar o telemóvel, na esperança de ler no visor a frase: tenho uma nova mensagem. Nada. Nem à noite, nem de manhã, não era assim tão estranho. Afinal, a viagem fora longa, a ausência também, e seguramente que a família o consumiu com perguntas e meios de sei lá o quê, e depois foi dormir. O trabalho pesou-me como nunca nessa manhã. Perto da hora de almoço, o telefone tocou e o nome Rodrigo apareceu no ecrã. Desculpou-se pela falta de atenção e marcou um jantar comigo para essa noite. Senti-me uma adolescente à beira do primeiro beijo. Demorei horas a escolher a roupa, a lingerie, a decidir se iria mais ou menos pintada, com o cabelo preso, solto, se iria arranjar ou não. Tanta coisa, tanta pressão. Depois a comida.
Preferi que jantássemos em minha casa, não só porque estaríamos mais à vontade, como poderíamos aproveitar melhor o tempo juntos, com mais abraços, mais beijos, mais tudo. Ele saiu de Lisboa já perto da hora em que havíamos combinado começar a jantar. Em jeito de desculpa, pelo caminho foi-me enviando mensagens sedutoras que me deixaram mais quente do que os 2 gins tónicos que bebera para relaxar. Chegou 1h30 atrasado. Quando abri a porta, com o coração aos saltos, percebi que o Rodrigo das fotos, do ecrã de computador, tinha tudo para ser o homem da minha vida. Era mais alto do que parecia e ainda mais bonito. Tive de me controlar para não me atirar aos braços dele. Cumprimentámos-nos com um abraço demorado. Passei-lhe a mão pelo cabelo, senti-lhe as costas rijas, os ombros firmes e um cheiro doce que se concentrava na zona do pescoço. Trazia-me flores, mas só me apercebi disso depois. Ele segurou-me contra ele e beijou-me. Ainda antes de me dizer o que quer que fosse, senti-me a estrela de um filme, protagonista de uma cena a que só faltou o fogo de artifício. Fizemos amor antes do jantar, no sofá da sala. Não tinha propriamente fome, mas preparara tudo de forma tão cuidadosa, tão delicada, que lhe queria mostrar também o que valia na cozinha. Mas ninguém nos arrancava do sofá. Quando recordo aquela noite, acho que só começámos verdadeiramente a falar de forma mais demorada depois do sexo. E foi mais ou menos nesse momento que comecei a ficar perturbada. O assunto preferido do Rodrigo para aquela noite foi o seu trauma amoroso que tanto o transtornara, modificara, uma dor que ainda sentia, tudo por culpa de uma tal Maria. A Maria isto, a Maria aquilo, Maria para aqui, Maria para ali. O tema principal não fomos nós. Não foi a loucura que andávamos a viver há quase 2 meses. Não discutimos os planos que fazíamos nas nossas conversas pela internet. Nada disso. Quase só se falou da Maria. O Rodrigo conseguiu mesmo cometer o mais básico dos erros quando me disse: tenho a certeza que nenhuma outra mulher me fará tão feliz como um dia a Maria me fez. Mais grave, disse isto sem ter a noção do impacto que estas palavras teriam em mim. Senti aquela frase como uma espada que me trespassava. Deixei de ouvir, de pensar. Fiquei num estado quase hipnótico. E ele continuava a falar e a dizer qualquer coisa que deveria ter a ver com ela, mas que naqueles segundos me soava algo distante e disperso. Eu desapareci. Senti-me anulada, desrespeitada, triste. Levei uns minutos até me recompor, até conseguir reorganizar ideias e percebendo que nada do que Rodrigo dissera fora com a intenção de me rebaixar ou magoar. Ele sentia uma imensa necessidade de falar, desabafar, e fiz um esforço enorme para relativizar tudo aquilo. Mas não foi fácil. No início achei que era importante abordarmos abertamente tudo, sermos 100% sinceros e diretos. Mas a conversa da tal Maria continuava. Estava a tornar-se realmente aborrecida e a consumir-me. Ainda assim, permaneci calada, mais pelo incómodo, pelo desconforto, do que por achar que era isso que deveria fazer. Sinceramente, e disse-lhe depois por carta, senti que ele precisava dizer aquelas coisas, deitar tudo cá para fora, mas uma coisa é despejar algo que nos está a corroer. Outra é fazer disso o assunto principal da noite. Depois do jantar, quando me sentia mais calma, os gins e o vinho ajudaram. Voltámos a fazer amor. Foi sempre bom, muito intenso, espontâneo, desinibido. Nesses momentos, consegui esquecer a história da Maria. Focámos-nos um no outro e foi mágico. É essa a última imagem que guardo. O Rodrigo voltou para Lisboa já quase de manhã e deixou-me com a certeza de que estava apaixonada, mesmo sentindo-me rebaixada pelas palavras dele sobre a ex-namorada. O homem que conhecera apenas através de um ecrã era afinal um príncipe mais alto e mais bonito do que o que esperava, interessante e intrigante.
no caminho de regresso, enviou-me apenas uma mensagem. Foi muito bom. Foi uma frase mínima, que me soube a tudo, que me deu a segurança de que precisava. Não posso dizer que nessa noite tenha dormido profundamente feliz, porque na verdade não dormi nada, tal o estado de entusiasmo em que me encontrava, mas foi das melhores noites dos meus últimos anos. Os restantes dias do Rodrigo em Portugal foram complicados. Havia toda a família para visitar, dezenas de amigos que o queriam ver, uma série de burocracias que tinha de resolver, e os dias passaram a voar, sem que voltasse a ter tempo para me ver. Ofereci-me variadíssimas vezes para ir ter com ele a Lisboa, mas era sempre difícil, porque ele não queria misturar as coisas. Amores com amigos, amores com família, o que achei normal. Apesar disso, me deixar triste. Ficou em aberto, no entanto, a possibilidade de jantarmos na última noite dele em Portugal. A meio da tarde, recebi uma mensagem. Afinal não posso, fui arrastado para um jantar com as minhas manas. Claro, como é que ele poderia abdicar de um jantar com as irmãs para estar com uma pessoa que viu apenas uma vez na vida? Fiquei revoltada, abalada, mas conheço-me, sei que sou forte, paciente, compreensiva. Digeri. Respondi-lhe que não havia problema e que compreendia que teríamos toda a vida pela frente para jantares e abraços. Não me fui despedir dele ao aeroporto pela mesma razão porque não o fui buscar. Lá estavam a família e um ou outro amigo e seria esquisito aparecer por lá uma estranha a despedir-se dele como se fossem os melhores amigos, namorados, amantes, o que fosse, com beijos na boca e lágrimas. Também não quis passar por isso. Só queria que o Rodrigo voltasse ao Brasil, regressasse para a frente do computador e fosse novamente a pessoa por quem eu me apaixonei e de quem já tinha saudades, porque o homem que veio a Portugal era bastante mais distante e desligado do que eu conhecia das conversas quase diárias pela internet. As primeiras semanas do Rodrigo no Brasil foram esquisitas. Continuava a não ter muito tempo para mim e mesmo quando falávamos pelo chat ou pelo Skype, ele era diferente. Menos querido, menos atencioso, mais impaciente. Comecei a achar que teria feito qualquer coisa de errado na noite em que estivemos juntos, mas não percebia o que poderia ter sido. E quando lhe perguntava isso, ele dizia que eram coisas da minha cabeça e que tinha sido tudo perfeito. A verdade é que as coisas estavam diferentes do lado dele e do meu. Só que do meu a grande diferença era o facto de eu estar apaixonada. Ele parecia estar a desapaixonar-se. Pela primeira vez desde que nos havíamos conhecido, o assunto de distância parecia importar. Passou a ser um refúgio dele para justificar a ausência e o facto de ser cada vez menos atencioso e preocupado comigo. Disse-me que não se queria apaixonar por uma coisa que não poderia ter sempre, e usou a mesma expressão, coisa, o que me deixou ainda mais irritada. Não podia deixar o homem que sentia que podia ser o amor da minha vida fugir-me por entre os dedos apenas porque a vida o obrigava a estar longe. Não tinha de ser assim. Ponderei seriamente e percebi que só poderia mudar as coisas, mostrar-me, dar-lhe a sentir o meu amor verdadeiro se me mudasse para o Brasil, ainda que por um período mais curto de uns quantos meses. Sugeri isso mesmo ao Rodrigo. A reação dele foi totalmente contrária à que eu esperava. Primeiro, disse-me que seria muito injusto eu estar a abdicar de uma vida que havia construído em Portugal por causa dele, e que isso seria um grande peso em cima dos seus ombros, e que se houvesse algum problema na relação, isso iria transtorná-lo. Aliviei-o dessa ideia, assumindo total responsabilidade pela mudança. Depois veio o argumento que o trabalho o obrigava a passar muitas horas fora e que inevitavelmente eu ficaria demasiado tempo sozinha, aborrecida, que ao fim de uns dias quereria voltar para Portugal e ficaria desiludida por ele não ter mais tempo livre. Por fim, veio a conversa do espaço, que ele precisava de ter, e da invasão que sentiria ao ter de o partilhar de repente com outra pessoa. Poderia ter rebatido todas as ideias que ele ia avançando, mas senti que tal seria uma perda de tempo.
Era demasiado doloroso e frustrante continuar a dar cabeçadas numa parede que não conseguiria derrubar. A verdade era simples e só uma. Ele não me queria a viver com ele. Da nossa longa conversa, houve duas coisas que me marcaram. A primeira foi a ideia feita do Rodrigo de que uma relação à distância só funciona se antes tiver existido algo muito forte que segure o casal e sustente o amor. Achei aquilo verdadeiramente absurdo, até porque valorizo muito mais o facto de eu ter segurado este sentimento que tenho por ele, com base em quase nada, com um retorno praticamente nulo, em especial depois de termos estado juntos e termos feito amor. A segunda foi a de que ele não acredita que é possível duas pessoas serem fiéis vivendo uma relação à distância. Disse-me que não se sentia seguro e que sabia que, inevitavelmente, eu acabaria por me envolver com outro homem. Outro disparate. Durante meses guardei-me por inteiro para uma pessoa que me dava tão pouco. Por que raio não haveria de continuar a fazê-lo se assumíssemos a relação? Tudo aquilo me pareciam apenas desculpas, argumentos estúpidos que me deixaram num estado de irritação e tristeza imensos. Escrevi-lhe uma longa carta de desilusão, de desamor, de frustração. Deixei 2 perguntas simples. O que sou eu na tua vida? O que queres de mim? Não obtive resposta. Ficámos pela primeira vez em muito tempo, vários dias sem falar, sem comunicar de forma alguma. Ele parecia perfeitamente confortável com isso. Foram momentos de muitas lágrimas, um período que recordo como dos mais negros da minha vida, em que me fui abaixo sem saber como ultrapassar tudo isto. A dúvida atormentava-me. Seria preferível desistir daquela pessoa ou, pelo contrário, continuar a lutar por ela e por um amor em que, apesar de tudo, continuava a acreditar? Por esta altura, soube que o Rodrigo viria novamente a Portugal daí a 2 semanas. Talvez fosse o destino querer voltar a pôr-nos na rota um do outro. Meti conversa com ele, mas desta vez obtive resposta. Conversámos durante vários dias sem a mesma chama de outros tempos, mas com um interesse crescente. A vinda dele a Lisboa dava-me esperança, bem como este retomar de conversas. Seriam 3 semanas inteiras em Portugal, várias oportunidades para lhe provar que poderia ser mais feliz, realizado e completo ao meu lado. Só precisava que ele sentisse o meu amor. Fiz 1001 planos, tive ideias para escapadinhas românticas de fim de semana, jantares em casa e em bons restaurantes, encontros sedutores em hotéis. Pedi-lhe 3 dias. Disse que só queria 3 dias com ele e tinha a certeza de que nesse tempo ele iria perceber o que parecia não querer aceitar. Eu era a mulher de que ele precisava para ser feliz. Eu era a mulher que o iria voltar a fazer feliz. Os primeiros dias de Rodrigo em Portugal foram em tudo parecidos com os da viagem anterior. Amigos, família, amigos, trabalho, burocracias, família, amigos. Nem uma noite, uma tarde, um momento reservou para mim. Ainda assim, restava muito tempo. Os meus planos continuavam a fazer sentido. Só que já nem para responder às minhas mensagens ele parecia ter tempo. Quando o fazia, era de forma seca e breve. O Rodrigo nunca percebeu que a quase total ausência de retorno que me davas estava a consumir-me. Magoava-me, entristecia-me, deixava-me embrenhada na ideia de uma injustiça tremenda. Dava tudo de mim, esforçava-me, abdicava da minha vida, de pessoas de quem gostava, apenas para poder estar livre para ir ter com ele. Mas invariavelmente isso nunca acontecia. Se da primeira vez ainda houve um encontro, agora os dias corriam e parecia que nem uma hora ele conseguiria reservar para nós. A sensação que crescia em mim era de que eu funcionava como um porto seguro, alguém a quem ele recorria quando precisava de uma palavra amiga, de uma conversa mais quente pela internet, de frases que lhe puxavam o ego para cima. Ele sabia que acontecesse o que acontecesse, bastar-lhe-ia enviar-me uma mensagem e estaria por perto,
correria para ele. Mas não sabia como contrariar isso, como enfrentar este desprezo. Foi neste período que me senti um fantasma. No círculo dele eu não existia. Ninguém sabia da minha existência, nem família, nem amigos mais próximos, mais afastados, ninguém. Várias vezes lhe disse que nunca o queria em regime de exclusividade. E ofereci-me para o acompanhar nos tais jantares de amigos. Qual era o problema? Nunca percebi. Disse-lhe até que não tinha de me apresentar como namorada, nem como amiga especial. Aliás, ele não tinha sequer de dar justificações a ninguém. Poderia ser apenas uma amiga entre amigos, mas nem isso ele aceitou. Na véspera do Rodrigo voltar para o Brasil, e mesmo sabendo que não o poderia levar ao aeroporto, fui para Lisboa e hospedei-me num hotel. Convidei-o a passar a noite comigo. Disse-lhe que ficaria à espera dele. Não me respondeu. Insisti. Enviei várias mensagens. Liguei, mas nada. Eram já quase 4 da manhã quando recebi uma mensagem seca, como já era hábito. Estou adoentado. Ainda estás por cá? Quando vais embora? Não lhe respondi. Era evidente que aquelas eram as palavras de pena. De alguém que responde só porque se sentiria profundamente incomodado se não o fizesse. Não havia naquelas palavras um pequeno sinal de que ficaria feliz se me visse. Uma manifestação mínima de desejo de estar comigo. Havia somente uma grande dose de pena. No dia seguinte, de manhã, terminei a relação. Vi-lo por e-mail, sem complexos, até porque grande parte da nossa relação havia sido construída assim, por e-mail, por webcam, de forma muito mais virtual do que cara a cara. A resposta dele chegou ainda antes do embarque. Não houve nas suas palavras o mínimo de sentimento de perda, de dor, mas antes um alívio tremendo, quase como se esperasse e desejasse este desfecho. Isso magoou-me, mais do que tudo o resto. Destruiu-me. Respondi-lhe novamente, reafirmando o nosso fim, mas abrindo a porta a um eventual recomeço na forma inicial, com conversas interessantes online. No fundo, desejava muito recomeçar tudo, reviver aqueles primeiros tempos, mas não obtive resposta. Ainda lhe disse que é sempre possível um abraço no aeroporto. Ele não quis saber, nem naquele dia, nem nunca mais.